Impressão, CTR, CPC, quanto nome é isso? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é, como entender cada métrica dessa. Eu sei que você tem várias dúvidas do que é, como que funciona, o que de fato estão dizendo essas métricas, e hoje nós vamos saber tudo sobre impressão, CPC, CTR. Olá, eu sou a Nanda Canup, sou empreendedora digital, eu sou especialista em Google Ads e criadora do Jornada Cliente Perpétuo. É uma mentoria para prestadores de serviços, autônomos, profissionais liberais que querem atrair 2 vezes mais clientes e vendas todos os dias. E para saber mais, no link dessa descrição desse vídeo vai estar disponível para você, que é impressão. Impressão nada mais é a quantidade de vezes que o seu anúncio apareceu para o seu cliente. Então, quando você encontrar lá no seu gerenciador, no seu painel do Google, impressão, saiba que aquele anúncio apareceu para alguém. Não quer dizer que alguém interagiu com o seu anúncio. Eu quero te mostrar na tela do meu computador como funciona as impressões. E o que o Google traz de definição para a gente sobre impressão? Ele diz que é a frequência com que o seu anúncio é exibido. Isso é uma impressão. Toda vez que aparecer, vai ser contabilizado. Então, o seu anúncio também pode aparecer tanto nos resultados de pesquisa, quanto em sites parceiros do Google também. E cada vez que isso acontecer, isso é considerado uma impressão. Vou te mostrar na prática o que seria uma impressão. Supondo que você vai acabar de fazer uma pesquisa agora, a gente vai pesquisar guincho. Perceba que temos 2 anúncios aqui aparecendo nesse momento. Então, esses 2 anúncios que acabou de aparecer, eles foram contabilizados uma impressão lá no gerenciador do Google. Então, quando você entrar dentro do seu gerenciador do Google, você vai notar que aqui que foi contabilizado essa impressão. Ou seja, toda vez que aparecer o seu anúncio para alguém, seja no Google, seja no YouTube ou seja em uma rede parceira do Google, ele vai aparecer. Exemplos de como contabilizado no YouTube. Por exemplo, você acabou de entrar no YouTube e está com uma grande dúvida, quer saber como anunciar 2022. Nesse exato momento, acaba de aparecer uma impressão lá no meu painel, porque aqui apareceu anúncios. Todos esses aqui são anúncios. Percebe que tem um amarelinho? Isso tudo é anúncio. Alguém está patrocinando para aparecer nessas posições. Então, toda vez que aparecer para alguém, isso é uma impressão. Então, no YouTube, se você fizer uma busca aqui, vai contabilizar a impressão para as pessoas que estão anunciando. Supondo também que você não procurou no YouTube, apareceu em algum outro site que você estava navegando. Por exemplo, você está no portal de notícias, navegando, lendo as notícias, de repente aparece uma publicidade. Toda vez que essa publicidade aqui aparecer, quer dizer que foi contabilizada uma impressão. Eu parei aqui, fiquei visualizando por algum tempo essa imagem, então ele vai contabilizar uma impressão para essa pessoa que está anunciando. Então toda vez, parei aqui num outro anúncio, fiquei visualizando por alguns instantes, ele vai contabilizar como impressão quando se trata de rede de parceiras do Google. Quando se trata do YouTube, é quando você digitar aqui, aparecer os resultados de busca, já contabiliza também uma impressão para a pessoa, e quando você faz direto uma pesquisa aqui no Google. Então isso, pessoal, é uma impressão, e você não paga quando é exibido o seu anúncio. Quando que você vai pagar? A partir do momento que alguém clicar ou interagir. Por exemplo, eu acabei de fazer uma pesquisa sobre projetos de marcenaria, eu quero saber o preço. Perceba que aqui apareceu 4 anunciantes para mim. Acabou de acontecer o quê? Uma impressão lá no painel deles. Agora, qual é o segundo passo dessa ação? É um clique. Então, o clique, ao clicar aqui, ele vai contabilizar um clique e a partir daí vai ser cobrado. Então, cada um escolhe uma forma de cobrança dentro do Google Ads. Então, toda vez que alguém clica nesse anúncio, isso é chamado de CPC, é o custo por clique. O Google define CPC como sendo quando alguém clica no seu anúncio, que é aquele título azul, ou também no número de telefone que aparece no anúncio também, ele contabiliza isso como um clique.
E o CPC é a forma que você tem de definir e determinar o valor do lance. Então, para cada tipo de lance, você tem a opção de escolher o quanto você está disposto a pagar. Não necessariamente você vai pagar o teto daquele valor. Você vai participar de um leilão aonde você está disposto disposto a participar daquele leilão até atingir o máximo do valor por clique. Caso exceda isso, você sai do leilão e não participa naquele momento. Então, nessa forma, você não vai ter os seus anúncios exibidos. Seu anúncio é somente exibido quando, dentro daquele leilão, naquele momento, você atendeu ao CPC e você entendeu os requisitos básicos de índice de qualidade. E aí, nesse momento, então, o seu custo por clique vai ser balizado ali entre um valor mínimo e máximo para que você possa participar. Então, quando você olhar dentro do seu gerenciador do seu painel, você vai ver lá CPC médio. Vamos aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar. Então, nota que aqui eu tive a ação do clique e a partir da ação do clique me gerou um CPC médio. O CPC médio mostrado aqui, ele está a nível da campanha. Então, dentro dessa campanha, a gente tem grupos de anúncios, grupos e anúncios. Então, quando você olhar aqui o valor CPC médio, é o CPC da campanha. Mas você consegue olhar o valor do CPC por palavra-chave, para você saber o quanto você pagou naquele momento daquele leilão, o valor da palavra-chave. Então, aqui é simplesmente o CPC médio. Quando a gente estiver olhando para a palavra-chave, você de fato está olhando para o CPC que foi descontado daquele leilão. Então, em alguns momentos, quando apareceu a minha palavra, eu paguei uma média de R$ 1,84 nessa variação dessa palavra. Nessa outra palavra-chave, a gente pagou uma variação de R$ 1,22 para as vezes que ela apareceu. Então, percebe que o valor da palavra-chave é menor do que o valor do CPC da campanha, porque aqui você está olhando o todo. Então, aqui você vai ter um valor um pouco maior, porque tem variações de preço dentro da sua palavra-chave. E o terceiro item é o CTR. O que é o CTR? O CTR nada mais que a taxa de clique. É o quanto o teu anúncio apareceu versus o quanto ele foi clicado. Isso gera uma taxa. O Google traz como definição para gente que é a proporção que mostra com que frequência as pessoas que visualizaram o seu anúncio clicaram nele. Então, ele cria essa taxa de cliques. O CTR, então, nada mais é que a quantidade de cliques dividido por impressões gera essa métrica de CTR. E o que acontece? Quando o seu anúncio foi exibido a partir do momento que gerou uma palavra-chave, não necessariamente a pessoa foi até o seu site para contabilizar esse clique. A partir do momento que ela clicou, foi contabilizado um clique, ela pode sim ter chegado na sua página, como não pode ter chegado. Ela pode ter clicado e antes mesmo da página carregar, pela velocidade e lentidão, ela pode ter saído, e isso sim contabiliza também na sua taxa de clique. E muitos me perguntam, meu CTR está bom, mas eu não estou tendo vendas. Todas essas métricas são visões míopes. Nada funciona se você não tiver definido bem qual é o seu indicador de sucesso, seu KPI. Se você não definir qual é o seu KPI, qual é o seu indicador de sucesso, você não consegue entender para onde a sua campanha está indo. Todas essas métricas que acabamos de ver, impressão, clique, CPC, CTR, elas não são nada isoladas, elas são métricas secundárias. Você tem que ter uma métrica primária. E o que é um indicador de sucesso? É você definir o que é importante mensurar para que você conclua que as suas campanhas estão indo bem. Por exemplo, você está captando leads, e aí você tem leads e leads qualificados. Você tem leads é quando você tem alguém que deixou um contato com você para que receba alguma coisa sua, e esse lead ele não necessariamente é qualificado. Depois a gente tem leads qualificados, que é uma pessoa que potencialmente vai vir a ser o seu cliente, e aí você também tem outros modelos de negócio onde a gente tem a venda consultiva. E as vendas consultivas, maior parte das vezes a gente mensura com um indicador de CAC, que é custo de aquisição por cliente. Outras vezes nós temos modelos de e-commerce. O e-commerce ele mensura o retorno sobre o investimento do produto.
E aí esse retorno sobre o investimento do produto é olhando somente para o quanto eu gastei nessa campanha versus o quanto eu vendi, qual que foi o meu ROI disso. Então você consegue sim mensurar o seu ROI em produtos no e-commerce, no modelo de e-commerce. Então existem alguns indicadores para cada modelo de negócio e é importante você definir qual é o seu indicador. Eu estou disposto a pagar no lead qualificado, numa oportunidade, até que valor? E aí esse valor é você que define, porque você entende os custos da sua operação. Então, por exemplo, se você é uma venda consultiva, onde a gente tem que gerar oportunidades de negócio, você precisa receber uma ligação para passar um orçamento, você então precisa gerar oportunidades. Quanto você está disposto para gerar uma oportunidade, e também você tem que entender o quanto custa um cliente para você. Se o seu cliente custa muito além daquilo que você está disposto a pagar, muitas das vezes você vai ter que abandonar uma campanha ou melhorá-la. E aí vem as métricas secundárias, que de fato é você entender seu CTR, é entender qual é a qualidade do seu clique, é entender se está tendo impressões, é porque o seu anúncio está aparecendo e a sua palavra-chave está ok. Mas será que quando ocorre o clique e essa pessoa sai rapidamente, o que acontece no meio desse processo? Alguma coisa na sua página. Então você sempre analisa, a partir do momento que você tem seu indicador principal, você vai entender as métricas secundárias para que ela ajude você a melhorar o seu indicador principal, que é o seu custo por lead, custo por aquisição de clientes, seja aí o seu modelo de negócio. Então, imaginemos qual é o processo que ocorre a partir do momento que apareceu meu anúncio foi clicado. Após clicar, eu tenho uma métrica de CTR. Essa métrica de CTR vai me dizer o quê? Qual é a qualidade do meu site e do meu anúncio. Se meu site estiver muito ruim, as pessoas vão sair, meu CTR vai tá baixo. Se eu tô tendo bastante clique, as pessoas chegou de fato na minha página e eu tô tendo um CTR alto, às vezes a comunicação da sua oferta na página com o anúncio não estão conversando. Então isso são métricas secundárias que vão ajudar você a interpretar a sua métrica principal. Então nesse vídeo a gente viu o que é a impressão, como funciona. Vimos também o que é o CPC e o que é o CTR, e que essas métricas não são nada sem um indicador principal. Na verdade, a visão míope do CPC, CTR e impressão por si só. Viu como é fácil? É assim que eu faço, e é assim que eu faço com os meus alunos, com os meus mentorados, com os meus clientes. É dessa forma que a gente interpreta todas essas métricas. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreve aqui no canal, já compartilha. Quanto mais você me ajudar, mais você vai ajudar a nossa comunidade de prestadores de serviços a ter conteúdos transformadores, e me incentiva também a gravar conteúdos de valor como esse para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo de análise e otimização de campanha.